E aí eu te pergunto, Paulo, que consequências isso tem já pensando, já olhando para 2026? Primeiro, é interessante esclarecer por que Alexandre de Moraes tomou a medida de colocar a tornozeleira no ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A gente não pode esquecer que o próprio Jair Bolsonaro confessa em juízo, né, junto ao Alexandre de Moraes, que estava direcionando recursos financeiros a Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos. E ele mesmo, em outras oportunidades, chegou a dizer que deu ao filho 2 milhões de reais, salvo engano. Então isso significa que se o filho está nos Estados Unidos, financiado pelo pai, para obstruir o papel da justiça, chantagear a justiça, né, com a ideia de que as restrições econômicas dos Estados Unidos só cairão se houver anistia ou então alguma atitude mais truculenta contra o STF, em especial Alexandre de Moraes, isso mostra que, no mínimo, Bolsonaro é o financiador dessas atitudes do próprio filho, né? E é por isso mesmo que ele está com a tornozeleira. Esse é um dos grandes argumentos, né? Ou seja, o Bolsonaro, pai, né, está incentivando o filho a obstruir a justiça. E o resultado, voltando à sua questão, é que o grande projeto do bolsonarismo, né, que era colonizar quase todo o Congresso, né, o Senado e a Câmara, né, com inumeráveis deputados federais e conseguindo a maioria dentro do Senado, esse projeto começa a cair por terra, né, já que o Bolsonaro previa, né, como você bem disse, fazer várias visitas a vários estados, municípios para aumentar essa bancada. Mas há um outro fator que também é importante, é que hoje, com a situação que o Brasil vive, né, de chantagem dos Estados Unidos, da família Bolsonaro, contra a justiça e contra a economia brasileira, hoje não são todos os partidos de centro e não são todos os bolsonaristas que observam com bons olhos essa postura da família Bolsonaro. As pesquisas estão indicando isso também, né, ou seja, dando mais razão, né, seja ao governo Lula, ao STF, do que necessariamente essas posturas antipatrióticas, né, dos bolsonaristas. Então, é um tiro que foi dado no próprio pé, um tiro que saiu pela culatra, já que o Lula, né, que tinha alcançado um índice muito baixo de popularidade, vinha ladeira abaixo, começou a dar uma subida e tem uma tendência, né, de aumentar esses números em função desse presente, como eu tinha dito em outra oportunidade, dada pelos bolsonaristas. Aumentar o número de deputados e senadores hoje já não é um projeto tão certo e seguro angariado pelos bolsonaristas. Inclusive, só para complementar, Paulo, tem uma informação aqui no UOL, uma informação de hoje, um pouquinho mais cedo, de que no inquérito da Polícia Federal ali, que embasou as ações contra Bolsonaro ontem, a apuração detectou que Bolsonaro financiou o movimento de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos por meio da remessa de 2 milhões de reais de Jair Bolsonaro para Eduardo Bolsonaro, né, para que ele permanecesse nos Estados Unidos e realizasse ações para obstruir o julgamento de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Bolsonaro admitiu a remessa em depoimento à Polícia Federal no mês passado. Por esses motivos, a Polícia Federal pediu a Alexandre de Moraes autorização para deflagrar a operação de ontem. Agora, Schlegel, para a gente concluir, que a gente tem um minutinho aqui para encerrar, o que pode ser feito da direita com Jair Bolsonaro cada vez mais distante? Ele já está inelegível, isso já faz tempo, e agora com tanto acesso à campanha, às viagens, às redes sociais, com tudo isso restrito a partir de agora. Então, eu concordo com o que o Paulo começou dizendo, mas eu acho que o mais interessante para a gente pensar aqui coletivamente, eu vou sublinhar o potencial positivo e negativo da situação, né? Os potenciais candidatos a substitutos do Bolsonaro na eleição estão, de alguma maneira, de mãos atadas, porque ele não sai da frente. A situação está caminhando para agudizar esse impasse, né? Então, agora, né, muito bem colocado, quer dizer, Bolsonaro já perdeu grande parte do seu potencial até de influir na eleição sem ser
candidato diretamente, né? Vai ter que ficar em casa de tornozeleira. Isso talvez contribua para um desenlace mais rápido da situação, né, da definição de quem será o candidato à direita, e abra caminho para outras pessoas no lugar do Bolsonaro. Então, é claro que essa é uma briga de foices, né? Então, aparece a ex-primeira-dama Michele, aparece o governador Tarcísio, outros governadores com pretensões. Então, por um lado, isso, estando na sombra, eles ficam protegidos. Então, eu acho que falta, por exemplo, falta cobertura aqui em São Paulo para a gente ver o que o Tarcísio está fazendo. Mas, por outro lado, também eles ficam sempre de mãos atadas, não podem botar a campanha na rua ou, por exemplo, eles mesmos fazerem essas viagens, né? Então, eu vejo aí um potencial de a direita se afundar, mas também pode ser que ela se depure mais rapidamente e isso tenha um efeito positivo para uma candidatura de direita contra, vamos ver quem sai do outro lado. O presidente Lula já falou que, se preciso, ele mesmo sai. Então, eu acho que ainda é cedo para a gente fazer o balanço de tarifaço, tornozeleira, afinal, isso ajuda ou atrapalha a direita?